Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com a sua ajuda? Já curte aqui embaixo e vamos continuar a nossa leitura. Como foi na Igreja Nascente. A narrativa de Lucas a Teófilo mostra que a igreja não era totalmente estruturada, mas contava com o mínimo essencial, o que não constituía um peso ou estorvo, mas um auxílio na consecução de seu trabalho. Na Igreja Nascente, todos os serviços, dons e ministérios eram operacionalizados por ela mesma, com a presença mínima de organizações paralelas. O que eles faziam era basicamente o louvor e a adoração a Deus, tanto de casa em casa como no templo, mas nessa hipótese isso só durou até pouco tempo depois, quando foi destruído e a igreja foi perseguida. No campo da justiça social, eles vendiam suas propriedades e ofertavam seu produto, para que fosse distribuído entre os de maior necessidade. Esse serviço logo foi mais bem organizado com a eleição dos diáconos, como descreve Lucas em Atos 6, versículos de 1 a 7. Paulo também estruturou, de certa forma, uma frente de serviço social, mobilizando as igrejas para levantar recursos materiais, que seriam destinados à igreja em Jerusalém. 1 Coríntios 16, dos versículos 1 a 4, 2 Coríntios 8 e 9, Romanos 15, dos versículos 22 a 29. Além disso, também montou uma estrutura mínima que constava de uma casa residencial alugada, onde Perece terminou o seu ministério. Atos 28, versículos 30 e 31. A espiritualidade e o culto da Igreja Nascente. Os cristãos da Igreja Nascente louvavam e adoravam a Deus em diversos ambientes, como em suas casas, em pequenos grupos e em grupos maiores, até que mais tarde essa forma se tornou quase inviável. Atos 2, versículo 42. Todos eram devotos aos ensinos dos apóstolos e se alimentavam da palavra de Deus, e tinham uma vida espiritual consistente e consciente. Atos 5, versículos 25 e 42. Todo o povo dava o melhor testemunho de caráter cristão, e com alegria testificava da ressurreição do Senhor e contava com a simpatia de todo o povo. Salvação em grande número acontecia e todos tinham um grande temor de Deus. Por que e para que organizar? A estrutura pró-eclesial recaía no campo da liberdade, pois não é matéria disciplinada nas Escrituras, como sendo rejeitada e imprópria à fé cristã. Sendo assim, sentimos-nos livres para lançar mão de alguns recursos organizacionais que julgamos sejam úteis na propulsão do movimento que nos foi confiado. Cremos que essas ferramentas nos dão melhor noção do que fazer e como fazer em termos de serviços que ajudam a alcançar as comunidades e satisfazer algumas necessidades da própria igreja. Sob tal liberdade, temos que observar que as estruturas são criação humana e não divina, são culturais e não reveladas. O quadro a seguir mostra contrastes entre a natureza da igreja e a natureza de um movimento. Igreja, criada por Deus, um fato espiritual, transculturalmente válida, biblicamente estendida e válida. Sua validade é determinada por princípios bíblicos e fidelidade às Escrituras. É a agência de Deus na evangelização e reconciliação. É essencial, é eterna, é revelação divina, propõe glorificar a Deus. Movimento, estabelecido pelo homem, fato sociológico, transculturalmente válido, sociologicamente estendido e válido. Sua validade é determinada pela função em relação à missão da Igreja, agência humana para evangelização e serviços,
dispensáveis, temporal e temporário, tradição humana e propõe servir a Igreja. Critérios de avaliação: bíblico, teológico, didático, pedagógico, ético, estético, prático, utilitário, viável, místico, funcional, lúdico, proposital, afetivo, valoroso, cognitivo e espiritual. Vinculação à Igreja. Mesmo não sendo essencial como é a Igreja, todo movimento pró-eclesial deve estar vinculado à vida da Igreja. Isso previne possíveis independências, autonomias e segmentação concorrentes com ou contra a própria Igreja, ao invés de ser um braço a serviço da comunidade e uma voz falando por Jesus Cristo. Isto evita também as pulverizações de recurso e as possíveis proliferações de iniciativas particulares, que podem trazer desacordo. Características bíblicas: autenticidade cristã, que se manifeste em comprometimento com o Evangelho, motivação cristã segundo os padrões das Escrituras Sagradas, existir e funcionar como se fosse a própria Igreja em suas diversas expressões dentro das comunidades locais entre os pré-cristãos e o povo de Deus. Ser uma subagência junto com a Igreja buscando a reconciliação e a cooperação entre os diversos movimentos e as diversas congregações afins, e dentro do possível entre as demais igrejas cristãs que porventura queiram cooperar. Ter uma atividade determinada para o alcance, buscando fervorosamente os pré-cristãos numa visão missional e missionária em todo o território nacional, no estrangeiro, nas localidades urbanas, no campo e na vizinhança. Ter e manter uma postura firme que a distingue do mundo e seus padrões. A ética cristã precisa ser sua marca em todos os relacionamentos. Deve ser um autêntico e visível testemunho do reino de Deus, que Jesus está estabelecendo no mundo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deve ser devotado ao estudo da palavra de Deus, à proclamação, ao discipulado e à oração. Ter e manter a consciência e a atitude de que uma agenda está em aberto e que somente através da Igreja, que existe e funciona através de movimentos, será completada até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A decodificação do grande mistério Jesus deve ocupar lugar central de suas atividades. Validade de um movimento. Um movimento válido é aquele que passa no teste de sua inteligência intelectual. É aquele que se justifica por sua relevância na atuação para a justiça social. É aquele que encontra sua razão de existir no fato de sua comunhão, que emana da vida e do ensino, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Um movimento leva em conta que não é o todo, mas uma parte, que não é o único, mas um entre milhares, que não é exclusivo, mas inclusivo, que não é o essencial, mas o secundário, que não é o fim, mas um dos meios, que não é eterno, mas temporal. Relação com outros movimentos. Quando a própria perfeição está em obras, quando a perfeição dos outros não lhe compete julgar, o papel relacional dos movimentos quanto ao aperfeiçoamento é ressaltar as virtudes um dos outros respeitosamente. A Igreja e os movimentos. A Igreja que Jesus projetou, fundou e mantém é essencial, intencional e constitucionalmente uma só. Dela fazem parte todos os movimentos, todos os ministérios e congregações e todos os cristãos individuais de todo lugar e de todas as épocas, povo e cultura que professem sua fé em Jesus Cristo e o obedecem em tudo, segundo as Escrituras Sagradas, e que manifestem essa fé por essas atitudes, palavras e condutas. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.